Sofia diante do caixão aberto de Mariana, o corpo pálido da amiga de infância agora imóvel, os lábios que um dia sorriam para ela selados para sempre. Com a voz trêmula, ela começou a falar, ignorando os olhares confusos da família. Mariana não era só minha melhor amiga, ela era o amor da minha vida, o segredo que nos matou por dentro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo soluço abafado da mãe de Mariana, Dona Isabel, que se agarrou ao braço do marido como se o mundo desabasse. Sofia sentiu os olhos de todos cravados nela, tios, primos, vizinhos da pequena vila onde cresceram, em Sintra, agora reunidos na capital para o adeus final. Ela havia planejado calar-se, como sempre fizera, mas algo dentro dela se rompeu ao ver o rosto sereno de Mariana, livre enfim das mentiras que as duas teciam há anos. Tudo começou 10 anos antes, quando Sofia e Mariana eram adolescentes no Colégio Católico de Sintra. Sofia, a filha obediente de uma família conservadora, com pai militar reformado e mãe devota à igreja, vivia sob o peso das expectativas: estudar direito, casar com um bom partido, perpetuar a linhagem. Mariana, por outro lado, era a rebelde, filha de artistas liberais que incentivavam a expressão livre, mas mesmo assim presa às convenções sociais portuguesas. Elas se aproximaram durante um projeto de literatura, discutindo Camões e Pessoa, mas logo as conversas viraram confidências noturnas, toques acidentais que faziam o coração disparar. O primeiro beijo aconteceu numa noite de verão, escondidas no jardim do Palácio de Pena, com um castelo iluminado ao fundo como testemunha silenciosa. Isto é errado? Perguntou Sofia, o peito apertado de culpa católica. Mariana sorriu, os olhos brilhando. Errado é negar o que sentimos. Mas o mundo ao redor delas gritava o contrário. Naquele Portugal ainda marcado por tradições, onde a igreja influenciava leis e mentes, amar alguém do mesmo sexo era um pecado mortal, um escândalo que destruía reputações. Sofia lutava internamente. Em casa, ouvia o pai, Sr. António, discursar contra as modernices da sociedade, citando a Bíblia e o orgulho nacional. Uma mulher deve ser esposa e mãe, nada mais, repetia ele nas jantares familiares. A mãe, Dona Maria, assentia, rezando o terço todas as noites pela salvação da família. Sofia engolia as palavras, fingindo interesse em rapazes da vila, mas seu coração pertencia a Mariana. Elas se encontravam em segredo, trocando cartas e mensagens codificadas, vivendo um amor que era ao mesmo tempo êxtase e tormento. À medida que os anos passavam, a pressão aumentava. Mariana queria assumir ir para Lisboa, viver abertamente. Não podemos mais nos esconder, Sofia. Isto nos está destruindo. Mas Sofia temia a reação da família. E se nos rejeitarem? E se perdermos tudo? Os argumentos viravam brigas sussurradas, lágrimas escondidas. Mariana começou a se distanciar, saindo com amigos mais liberais, frequentando bares no bairro Alto onde a comunidade LGBT se reunia discretamente. Sofia, presa ao emprego como advogada no escritório conservador em Sintra, viajava para Lisboa nos fins de semana, ciumenta e insegura. Uma noite, após uma discussão feroz, Mariana saiu sozinha e sofreu o acidente, um carro desgovernado na estrada sinuosa de Sintra. A polícia disse que foi fatalidade, mas Sofia sabia que o estresse emocional contribuiu. No hospital, antes de Mariana entrar em coma, ela sussurrou: "Diz a eles, Sofia. Liberta-nos." Mas Sofia calou-se, deixando a família acreditar que era só amizade profunda. Agora, no funeral, as palavras saíram e o caos começou. Dona Isabel se aproximou de Sofia, o rosto contorcido de raiva e dor. "Como ousas profanar a memória da minha filha com mentiras? Sai daqui." O pai de Sofia, Sr. António, puxou-a pelo braço, os olhos flamejantes. "O que fizeste, rapariga? Destruíste-nos a todos." Sofia sentiu o chão sumir, mas uma estranha liberdade invadiu. Pela primeira vez, ela enfrentava as consequências de sua verdade. Enquanto a família de Mariana se fechava em luto privado, Sofia voltava para casa sozinha, o peso da revelação como uma âncora. Naquela noite, em seu quarto de infância, rodeada de crucifixos e fotos antigas, ela chorou pela perda dupla, de Mariana e da ilusão de normalidade. Mas o pior ainda estava por vir, as fofocas se espalhariam pela vila e as portas se fechariam uma a uma.
Os dias seguintes ao funeral foram um turbilhão de silêncios acusadores e olhares desviados. Em Sintra, onde as muralhas medievais pareciam ecoar segredos antigos, Sofia se tornou persona non grata. No escritório de advocacia, o chefe, um homem de meia idade alinhado com valores tradicionais, chamou-a para uma conversa privada. Ouvi rumores, Sofia. Isto afeta a reputação do escritório. Talvez seja melhor pedires demissão. Ela assentiu, sem forças para lutar, assinando os papéis com mãos trêmulas. Em casa, a atmosfera era sufocante. Senhor António, com sua postura rígida de ex-militar, mal a olhava. Traíste-nos, filha. Como pudeste envergonhar a família assim? Dona Maria, entre rezas e lágrimas, tentava mediar. Talvez seja uma fase, António. Ela precisa de ajuda, de confissão. Sofia tentava explicar, não é uma escolha, mãe. É quem eu sou. Mas as palavras caíam em ouvidos surdos, e quando o abismo geracional e cultural que separava eles. Mariana havia deixado um diário, que Sofia encontrou escondido em sua casa em Lisboa. Folheando as páginas amareladas, leu confissões que espelhavam suas próprias. Amo Sofia mais que tudo, mas o medo dela nos separa. Quero gritar ao mundo, mas ela me pede paciência. Quanto tempo mais aguentaremos? Lágrimas borraram a tinta, e Sofia se arrependeu das noites em que priorizou o conforto familiar sobre o amor verdadeiro. Enquanto isso, a comunidade LGBT em Lisboa começava a se mobilizar. Uma amiga em comum, Rita, que sabia do relacionamento, contatou Sofia. Vem para cá, Sofia. Há grupos de apoio, pessoas como nós. Não fiques aí sozinha. Rita, uma ativista aberta, vivia no Chiado, onde bares e cafés acolhiam diversidade. Sofia hesitou, mas aceitou o convite, pegando o trem para a capital numa manhã chuvosa. Em Lisboa, o contraste era gritante. As ruas estreitas do bairro Alto pulsavam com vida noturna, onde casais do mesmo sexo andavam de mãos dadas sem medo ostensivo, embora o preconceito ainda espreitasse nas sombras. Rita apresentou Sofia a um grupo de mulheres lésbicas, cada uma com histórias de luta, rejeição familiar, discriminação no trabalho, mas também de resiliência. Aqui podes ser tu mesma, disse Rita, abraçando-a. Mas o passado não alargava. Uma prima de Mariana, Ana, ligou furiosa. Por tua causa, a família está destruída. A mãe dela não come, não dorme. Achas que tua verdade vale isso? Sofia defendeu-se, esconder era pior. Mariana queria isso. A conversa terminou em gritos, e Sofia questionou se sua revelação fora egoísta ou necessária. De volta a Sintra para recolher pertences, encontrou a mãe sozinha na cozinha. Dona Maria, com olhos vermelhos, confessou: eu sabia, filha. Via como olhavas para ela. Mas temi por ti, pelo que o mundo faria. Sofia sentiu um misto de raiva e pena. Então por que não me ajudaste? A mãe baixou a cabeça, medo. Sempre o medo. Senhor António, ao saber da conversa, explodiu. Sai desta casa. Não quero uma. Assim na minha família. Sofia arrumou as malas, o coração partido, dirigindo para Lisboa com lágrimas nos olhos. Na ponte 25 de Abril, sobre o Tejo, pensou em Mariana. Fiz o que pediste. Agora, o que sobra de mim? Em Lisboa, instalou-se num pequeno apartamento no Alfama, graças a Rita. Começou a trabalhar num café, longe da advocacia, servindo turistas enquanto reconstruía a vida. Mas as noites eram assombradas por sonhos com Mariana, acordando suada e sozinha. Uma noite, encontrou uma carta antiga de Mariana. Se algo acontecer, conta a nossa história. Liberta-te. Inspirada, Sofia começou a escrever um blog anónimo sobre sua jornada, compartilhando as dores da repressão social em Portugal. O blog ganhou tração, atraindo comentários de apoio e ódio. Uma mensagem anônima abalou: cuidado, traidora. Alguém pode te calar para sempre. Era o início de uma ameaça maior. A vida em Lisboa trouxe uma ilusão de liberdade, mas as raízes em Sintra puxavam Sofia de volta.
Meses após o funeral, ela recebeu uma ligação da polícia. Dona Isabel, mãe de Mariana, havia sofrido um colapso nervoso e fora internada. Ela menciona teu nome constantemente, disse o oficial. Sofia, apesar do rancor, viajou para o hospital em Cascais, onde o mar batia contra as rochas como um lembrete da fragilidade humana. No quarto branco, Dona Isabel parecia uma sombra de si mesma, os olhos vazios fixos no teto. Porque vieste, murmurou. Sofia sentou-se ao lado, porque Mariana amava-te. E eu também, de certa forma. As palavras saíram difíceis, mas verdadeiras. Dona Isabel chorou, eu falhei com ela. Se soubesse, talvez a tivesse protegido. Sofia contou histórias leves de Mariana, rindo através das lágrimas, plantando sementes de reconciliação. Mas o pai de Mariana, Sr. João, um homem quieto mas firme, barrou a saída. Tu causaste isso. Sai e nunca mais voltes. Sofia enfrentou, Mariana escondeu por causa de medos como o teu. Não fui eu quem a matou, foi o silêncio. Ele virou as costas, mas Sofia viu dúvida em seus olhos. De volta a Lisboa, o blog de Sofia explodia. Mulheres de todo Portugal, de Porto a Faro, compartilhavam experiências semelhantes, amores proibidos, famílias divididas, sociedade hipócrita. Uma jornalista do Público contatou-a para uma entrevista anônima. Tua história pode mudar mentes, disse. Sofia aceitou, mas com pseudonimo, temendo retaliações. Rita, cada vez mais próxima, confessou sentimentos. Admiro tua coragem, Sofia. Talvez possamos ser mais que amigas. Sofia hesitou, o luto por Mariana ainda fresco. Não estou pronta. E se for outra ilusão? Rita compreendeu, mas a semente foi plantada, adicionando camadas à confusão emocional. Em Sintra, Sr. António sofreu um infarto leve, forçando Sofia a retornar. No hospital, ele a viu. Vem cá, filha. Fraco na cama, confessou, vi o blog. Não entendo, mas... Não quero te perder. Dona Maria, ao lado, assentiu. Rezamos por ti. Sofia chorou. Aceitam-me? António suspirou. Tentaremos. Mas a aceitação era frágil. Vizinhos fofocavam e uma petição circulava para proteger valores tradicionais. Sofia enfrentou uma reunião comunitária na igreja local, onde o padre discursava contra pecados modernos. Ela levantou-se. Amor não é pecado. É humano. Alguns aplaudiram, outros vaiaram, dividindo a vila. Rita viajou para apoiá-la e numa noite no castelo de Sintra, elas se beijaram. Isto é real? Perguntou Sofia. Rita sorriu. Sim, se lutarmos. Mas o idílio durou pouco. Ana, a prima de Mariana, descobriu o blog e o expôs. Esta é Sofia, a que destruiu nossa família. Comentários odiosos inundaram, incluindo ameaças. Sofia questionou tudo. Valeu a pena? Perdi tanto. Rita incentivou. Estás mudando vidas. Uma manifestação em Lisboa, organizada por ativistas, citou sua história. Sofia falou no palco, voz firme. Pelo amor de Mariana, não nos calaremos. Mas o custo veio. Seu apartamento foi vandalizado, com pichações homofóbicas. A polícia investigou, mas sem pistas. Sofia sentiu medo real, mas também determinação. Não recuarei, jurou. O vandalismo foi o estopim para uma crise maior. Sofia mudou-se temporariamente para a casa de Rita no Chiado, onde as noites eram preenchidas por conversas profundas e toques tentativos e afetuosos. Estás segura aqui, disse Rita, mas Sofia via sombras em cada esquina. A mídia pegou a história, jornais sensacionalistas rotulavam-na como a viúva lésbica de Sintra, distorcendo fatos para vender. Uma entrevista televisionada no RTP a expôs nacionalmente. Por que revelaste no funeral? Perguntou o apresentador. Sofia respondeu, porque o amor merece ser honrado, não escondido. A reação foi mista, apoio de jovens urbanos, ódio de conservadores rurais.
Cartas chegavam, algumas de encorajamento, outras de condenação. Em Sintra, a família tentava reconstruir. Senhor Antônio, recuperado, convidou-a para jantar. Queremos entender, filha. Dona Maria preparou bacalhau, prato favorito de Sofia. A conversa fluiu cautelosa. Como começou? Perguntou Antônio. Sofia contou, omitindo detalhes íntimos. Mariana me mostrou quem eu era. Antônio assentiu, a igreja diz que é errado, mas Deus ama todos. Um passo pequeno, mas significativo. Ana, porém, não perdoava. Encontrou Sofia num café em Lisboa, tu usas a morte dela para fama. Traidora. Sofia rebateu, uso para mudar o que nos matou. Ana saiu furiosa, mas dias depois, ligou chorando, li o diário de Mariana. Ela te amava mesmo. Desculpa. Uma trégua inesperada, mas o dano estava feito. Rita e Sofia aprofundavam o relacionamento, enfrentando próprios conflitos. Rita, ativista radical, queria protestos públicos, Sofia preferia discrição. Não sou heroína, disse. Uma briga eclodiu, então por que começas e paras? Sofia saiu, caminhando pelo Tejo, refletindo sobre padrões repetidos. Uma ameaça anônima chegou por e-mail, cala-te ou sofrerás como Mariana. Sofia reportou à polícia, que ligou ao acidente. Pode não ser acidental. Estamos reabrindo. Chocada, Sofia confrontou o passado. Talvez Mariana tivesse sido alvo de ódio. Com Rita, reconciliaram-se. Lutaremos juntas. Elas organizaram um evento em memória de Mariana, no Jardim da Estrela, com palestras sobre direitos LGBT. Centenas compareceram, incluindo Dona Isabel, frágil mas presente. Obrigada por honrar minha filha, disse. Mas o clímax veio numa manifestação contra a discriminação na Praça do Comércio. Contra-manifestantes atacaram e Sofia foi agredida. No hospital, com costelas machucadas, viu a família ao lado, Antônio, Maria, até Ana. Estamos contigo, disse Antônio. Recuperando, Sofia escreveu um livro sobre sua jornada, Amores Escondidos. O lançamento em Lisboa foi sucesso, mas controverso. Críticos acusavam sensacionalismo, apoiadores, inspiração. Rita propôs, casemos quando for legal. Sofia sorriu um dia. Mas dúvidas persistiam, o preço era alto demais? O livro de Sofia tornou-se best-seller, impulsionando debates nacionais sobre direitos LGBT em Portugal. Entrevistas se multiplicavam, de rádios em Braga a podcasts no Algarve. Mudaste algo? Perguntavam. Sofia respondia, espero que sim, mas o caminho é longo. Internamente, lutava com o trauma, pesadelos com o acidente de Mariana, o vandalismo, a agressão. A família evoluía lentamente. Jantares em Sintra incluíam Rita, tratados com cortesia forçada. Dona Maria rezava menos por cura e mais por felicidade. Senhor Antônio leu o livro, Orgulho-me de tua coragem, filha. Palavras que curavam feridas antigas. Dona Isabel, recuperada, visitou Sofia em Lisboa. Mariana estaria orgulhosa. Elas choraram juntas, fechando um ciclo. Ana tornou-se aliada, compartilhando histórias em redes sociais. Mas nem tudo era vitória. Uma lei proposta no Parlamento para maior proteção LGBT enfrentava oposição conservadora, citando ameaça à família tradicional. Sofia testemunhou em audiência, a verdadeira ameaça é o ódio que mata. Seu depoimento viralizou, mas atraiu mais ameaças. Rita e Sofia enfrentavam testes, ciúmes de fãs do blog Stress Ativista. Vale a pena? Perguntou Sofia numa noite. Rita, sim, porque te amo. Elas planejavam futuro, viagem a Madeira, vida conjunta. Um ano após o funeral, Sofia visitou o túmulo de Mariana. Fiz o que pediste. Sou livre, mas sinto tua falta. Uma rosa vermelha no mármore simbolizava o amor eterno.
A sociedade portuguesa mudava, mais visibilidade, casamentos gays legais desde 2010, mas preconceitos persistiam. Sofia continua lutando, inspirando outras. No fim, reflete, decisões trazem dor, mas também crescimento. Revelar foi certo? Cada um paga um preço pela verdade. A revelação de Sofia no funeral foi um ato de coragem ou de egoísmo?